Muitos homens com candidíase peniana sentem uma irritação genital logo a princípio e pensam estar enfrentando uma simples alergia. Dessa forma, permitem que o problema progrida mais do que deveria, ao ponto de afetar até mesmo a qualidade de vida. Em 90% dos casos, o crescimento excessivo do fungo de gênero Candida albicans é o responsável pela infecção. Ela afeta uma média de 27% de todos os homens e esse problema vem se mostrando mais atual do que nunca nos consultórios médicos. A agressão do fungo ao tecido do pênis pode ser um pesadelo psicológico e físico, principalmente para os homens com a vida sexualmente ativa. E claramente pode afetar o infectado com muitos outros sintomas bem inconvenientes. Eles se manifestam principalmente de duas formas. Com a balanite, que é a inflamação da mucosa da glande, a região da genital que chamamos de cabeça do pênis, e a balanopostite, que é a inflamação do prepúcio, aquele tecido de pele que reveste a glande. No entanto, esses sintomas não são exclusivos de uma candidíase, podendo serem causados por inúmeros outros micro-organismos. Por isso, o diagnóstico é claramente um assunto médico que pode requerer, às vezes, uma investigação clínica acompanhada de exames. Mas uma vez descobertos fungos, é possível reverter o problema até mesmo com remédios naturais. Existem alguns fatos sobre a candidíase peniana que são úteis para se conhecer antes de tudo. Por isso listamos 15 desses fatos para você ter uma clareza maior sobre o problema a ser enfrentado. Vamos ver eles. Número 1. A candidíase, também conhecida como monilíase, pode se manifestar após o contato sexual com parceira infectada. Mas ele não é considerado uma DST, já que esse fungo não se contrai, pois nós já temos a cândida naturalmente em nosso corpo. Número 2. A candidíase no pênis pode se espalhar para outras áreas do corpo, como a virilha, saco escrotal e ânus. Geralmente ela acompanha a descamação de pele, irritação e vermelhidão típicas. Número 3. Produção excessiva de esmegma pode ser um sinal de fungos ou bactérias causadoras da balanite. Esses micro-organismos são rivais e diagnosticar o patógeno correto é essencial antes de qualquer tratamento, enquanto que errar nele é um agravante. Número 4. Por questões genéticas, alguns homens são mais propensos a problemas de saúde causados por fungos, bactérias ou vírus. Da mesma forma, a alta atividade dos fungos pelo corpo podem ser indiferentes para outras pessoas e não trazerem qualquer tipo de problema. Número 5. Quando há um casal com candidíase, é importante ambos se tratarem, pois nessa condição ela pode ser retransmitida pelo sexo, mesmo quando o transmissor não apresenta qualquer sinal da infecção. Número 6. Quando existem mais de 4 infecções por ano, existe um caso de candidíase recorrente. Mas esse pode não ser um caso meramente da saúde genital, já que o foco da infecção pode vir das colônias da cândida no intestino. Número 7. A forma mais prática para tratar a candidíase peniana é com pomadas e cremes de uso tópico. Mas em casos da candidíase recorrente, elas viram apenas um paliativo e provavelmente o médico receitará antifúngicos por via oral. Número 8. A candidíase peniana pode ser resistente a remédios farmacêuticos, principalmente quando eles já foram utilizados sem resultados. E mesmo os antifúngicos mais potentes podem ter esse fim quando o fungo se imuniza a eles. Número 9. A infecção peniana sem tratamento adequado pode fazer os fungos amadurecerem, tornando-se mais agressivos e resistentes. Com isso, as cepas do fungo podem penetrar mais profundamente no epitélio e criarem o biofilme que as protege. Número 10. Cerca de 50% dos homens têm a levedura da cândida no pênis, que em condições saudáveis não é patogênica. O problema é a química alterada do corpo, sobretudo pelos maus hábitos de vida, abaixando a imunidade e permitindo as leveduras se desenvolverem. Número 11. As motivações da candidíase vão desde o uso de antibióticos, má alimentação, abuso de drogas, higiene precária ou doenças adjacentes. Nesse último caso, as principais vítimas são os pacientes com doenças imunossupressoras. Número 12.
O crescimento das colônias da Cândida também pode ocorrer em pessoas com a imunidade em dia, mas a infecção não consegue avançar e evoluir sobre as linhas de defesa do corpo, então tudo volta a se reequilibrar naturalmente. Número 13. Muitas desistências de cura são notados pelos médicos e geralmente esses casos são de uma candidíase emocional. Ela ocorre pelo efeito reverso da alta toxicidade das colônias maduras do fungo, afetando o psicológico do paciente. Número 14. Existem inúmeras receitas naturais, métodos alternativos e complementares comprovadamente eficientes contra a candidíase. Mas apesar de apresentarem-se melhores para muitos casos, eles são receitados por pouco menos da metade dos médicos, segundo pesquisas. Número 15. A alimentação é considerada por muitos infectologistas como o melhor remédio para candidíase em casos hospitalares, principalmente para tratar candidemias graves e pacientes com doenças autoimunes. Esses fatos podem esclarecer bastante coisa sobre a candidíase nos homens, não acha? Na maioria das vezes que o urologista é consultado e a candidíase peniana é confirmada, o caminho para o tratamento é seguro. Por motivos de protocolo médico, esses remédios da indústria são a primeira linha de tratamento. Mas com alguns fatos trazidos aqui, fica evidente o porquê deles nem sempre funcionarem para todas as pessoas. Principalmente quando os fungos se imunizam a esses sintéticos, podendo ser desanimador permanecer em uma corrida pela cura nas filas dos consultórios. Isso traz luz a algumas alternativas que se encontram nas receitas naturais. Para muitos, elas deveriam ser a escolha preferencial antes de expor tanto o organismo quanto os fungos aos remédios sintéticos. A substituição das pomadas e cremes de uso tópico pelos tratamentos naturais tem benefícios bem registrados em históricos médicos, enquanto que aqueles comprimidos antifúngicos podem ser substituídos facilmente por comida para tratar a candidíase mais profunda no intestino. Todos eles podem significar menores efeitos adversos, melhor combinação com o corpo do paciente e, claro, preços bem mais acessíveis. Caso você deseje conhecer mais sobre esses métodos e utilizar as receitas, visite a nossa página através dos links que estão na descrição desse vídeo. Por lá você terá o acesso a esse artigo completo e muitos caminhos para se tratar em casa. Deixamos também na descrição o tratamento alimentar completo para você transformar o seu corpo e vencer a cândida de vez. Caso tenha achado essas informações úteis e de alguma forma proveitosas, nos recompense com seu curtir e comente a sua experiência conosco. Obrigado, até mais!